If there were no editors in the world of movies, each of the nominated films would be 6 hours long, and the multiplexes would go out of business. Not only that, if there were no editors, Julianne and I would not know when to stop talking about this award. The nominees for achievement in film editing are... Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 129. Eu, Arinelli, sou o Rafael. Putz, faltou editar minha entrada. Meu Deus do céu. What the fuck? Nossa. Que merda. Eu sou o Daniel Cury e dizem que a vida é um quebra-cabeça porque o importante não é ter todas as peças, mas sim colocá-las no lugar certo. Então nos filmes é a mesma coisa. Ó. Foi até filosófica. Foi, mas a sua fala foi um quebra-cabeça, então tá tudo bem. A minha entrada vai complementar a sua entrada, então. Eu sou o Beto Padreca e eu queria ter o poder de editar a vida. Ai, meu Deus. O que você faria diferente, por exemplo? Você nasceria velho? Eu deixaria ela mais interessante. É, né? Eu colocaria um blur, jogaria uma magenta. Colocando já trilha sonora já ia melhorar bastante. Puta, nem fale, hein? Seria legal. Eu imaginei dois filmes nesse momento, você falou isso. Eu imaginei o Clique, do tipo, você fazer uma cagada na vida sem querer, assim, né? Pausa e volta, tipo, pausar, voltar e perder alguma coisa. E tem o Peixe Grande, que o cara vê a mulher que ele se apaixona e aí ele, tipo, tudo para, assim, e ele vai se aproximando dela e vai, só que depois acelera tudo, entendeu? Achei mó massa quando eu vi isso. Mas tipo, eu imaginei esses dois filmes, faz sentido, né? Muito bem, estamos reunidos hoje no podcast 129 para conversar sobre um dos momentos chaves de qualquer entretenimento audiovisual, né? Desde cinema até propaganda, vídeos pro YouTube, enfim, de tudo que é a hora da edição. A hora que você já tem todo o seu material. Exatamente. A montagem, né? A hora que você pega o seu material, senta lá no seu estúdio sozinho, coloca o seu fone e fica ali montando o material do jeito que mandaram você montar, no caso de um montador profissional que tem um diretor que fica, né, mandando nele, ou do jeito que você quer, quando você assume as duas posições, né, de diretor e montador. Ou do jeito que dá pra fazer de acordo com a captação, ou de acordo com o que o cliente mandou também, né? Porque às vezes não é o diretor, é o cliente, dependendo do posicionamento da pessoa, de qual trabalho que ela realiza, né? Exatamente. Então hoje vamos conversar sobre a hora da edição, mas vamos falar sobre isso logo depois do quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, você já editou alguma coisa na sua vida? Você está fazendo a pergunta errada. A pergunta é se você montou alguma coisa na sua vida. Porque verdade. Existe uma diferença entre montagem e edição. Sim, mas eu achei que de repente se eu perguntasse se você já montou, você poderia ter falado, eu já montei Lego. Já verdade. Montei... não, mas não que eu me lembre, eu já decupei bastante coisa. Olha só. Tipo, enfim, pós-graduação, cada um fica num canto fazendo o que pode. E eu decupava, tipo, eu ficava, sabe assim, vendo segundo por segundo onde tem que começar e parar e onde vai cortar. Mas daí a realmente cortar, eu não. Você só mandava, né? Eu só mandava. Corta no minuto 12 e vai pro minuto 15. Tanto que no trabalho lá da pós-graduação tá lá, diretor Daniel Cury.
finalmente seu nome numa plaquinha de direção. Entendeu? Hein? O cara que ralou lá tá lá, tipo, montagem. Entendeu? O cara que é o burro de carga, né? O cara que trabalhou pra caralho. Não, mas foi um trabalho bem legal. Foi equipes. Equipe é equipe. Trabalhar em equipe. Pra trabalhar em equipe, você tem que saber trabalhar em equipe. Se você não souber trabalhar em equipe, você não vai ser um bom trabalhador em equipe. Olha, não, que filosofia de boteco essa. Muito importante isso, muito importante. Muito bem, Dani. As pessoas estão aí felizes, empolgadas com o nosso último podcast, né, do Christopher Nolan. Muita gente mandando comentários e tal, mas tem aquelas desapercebidas que ainda falam: meu Deus, eu quero mandar meu comentário, meu filme preferido do Nolan e não sei para onde mandar. Então, Dani, como que as pessoas fazem pra escrever pra gente aqui no Cinemação, pra ter sua cartinha lida aqui? Sorteada por mulheres bundudas de biquíni que ficam jogando cartinhas pro ar e sacudindo um envelope, né? E o Henrique de sunga pega, né? Hã? O Henrique de sunga pega. É o Henrique pega. de sunga que pega a cartinha, não a menina de biquíni. As meninas de biquíni só jogam pra cima. O Henrique que pega com a boca, inclusive. Ele tinha enfoca, né, no SeaWorld lá. Enfim, quer mandar um e-mail pra gente, manda pra contato@cinemação.com. A gente adora receber e-mail de pessoas elogiando, criticando, críticas construtivas, obviamente, e pessoas fazendo o comentário que achar melhor de fazer por e-mail, porque o e-mail ele dá uma certa proximidade diferente, né, uma coisa mais roots. Lógico. Mas se você preferir, entra no facebook.com/cinemação e comenta nas nossas postagens, manda mensagem pra gente, a forma como você preferir. Tem gente que prefere entrar no Twitter, no @cinemação, e comentar lá rapidamente, em 140 caracteres, sobre alguma coisa de um podcast, de alguma notícia, alguma novidade do cinema que a gente tá comentando. Quem preferir, pode entrar também no Instagram, no @cinemação também, sempre @cinemacao. Lá no Instagram sempre tem algumas novidades com imagens bacanas pra você curtir. Se você prefere ouvir o podcast de uma forma um pouquinho diferenciada, você pode ouvir o podcast Cinemação na webradiovagalume.com. webradiovagalume.com exibe todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados ao meio-dia. Então, se você preferir, pode ouvir a gente pela web rádio. Se você estiver ouvindo, dá um alô no Twitter e fala que você está ouvindo, que a gente vai ficar feliz de saber. Nunca se esqueça também de entrar sempre no cinemação.com, que tem novidade diariamente, o tempo inteiro, muita coisa bacana, artigo, crítica, notícia, trailer, o que você quiser, você vai encontrar lá, e você sempre pode comentar no próprio site. E claro, a gente pede para que você não se esqueça de curtir as novas postagens no SoundCloud e de dar uma nota para o podcast Cinemação no iTunes. É sempre importante para que novas pessoas possam ter acesso ao conteúdo que a gente produz, e fazendo isso você ajuda a apresentar o podcast para mais gente. Aliás, é legal a gente falar que é muito importante as pessoas acessarem o cinemação.com, né? Porque tá vindo novidades por aí. Sim, as novidades vão pro cinemação.com. Exatamente. Apenas, entendeu? Então fique de olho lá. Fique de olho lá, porque tá chegando coisa esse ano, várias novidades, coisinhas novas vão surgir lá. Então é muito importante que você acompanhe a gente no cinemação.com realmente e mande lá seu comentário quando essas coisas novas surgirem. Sim. Vamos anunciar aqui, né? E também vai estar lá no cinemação.com. Então com acompanhe certeza. lá. Eu resolvi agora pegar aquele roteiro que a gente escreveu há muito tempo atrás, né? Sobre uma história de um jovem rapaz que se encontra na vida, e vou tirar essa história da gaveta e vou realmente produzir ela. Mas para eu me sentir preparado para fazer o nosso filme acontecer, eu vou ter que fazer algum curso, porque ainda não me sinto 100% preparado para fazer aliás, o você filme. Precisa mesmo de um curso, porque você não vai conseguir lançar sem um bom curso. Exatamente. E é por isso que eu vou me inscrever
no MBA em Cinema da LA Filme, nossos parceiros aí que estão agora com esse novo curso de cinema na cidade de São Paulo, né? Então, para você que mora em São Paulo ou ali perto, que tem condição de ir e voltar, né, de ir para São Paulo para fazer um bom curso de cinema, tá aí o MBA em Cinema da LA Filme, um curso muito completo que tem aí como base, né, esse foco na parte de marketing e de negócios que o cinema cria, né, e capacitar os alunos de uma forma muito mais criativa. Então, se você é como eu, que tem um roteiro que está dentro da gaveta e você tem vontade de produzir ele, de colocar ele, de fazer ele e colocar ele para o mundo, né, saber divulgar esse filme, saber questões como distribuição, mensuração de resultado, marketing, tudo isso o MBA em Cinema vai te ensinar com professores muito bons, bem gabaritados, né, de renome no mercado, e a LA Filme faz esse curso que você pode fazer a sua inscrição através do site o mbacinema.com.br. É muito simples de você acessar, você vai lá, tem toda a grade horária, tudo que o curso vai te oferecer. É um curso sensacional e eu acho que é muito importante para quem quer fazer o cinema acontecer, fazer um curso desse. Vai fazer também, Dani, ou não? Vai ficar só... Assim que possível eu farei, porque é muito importante. Não, porque eu acho que o grande problema é que tem muita gente que capricha na arte e esquece que você precisa de uma estrutura de negócios, né? Muito bem estabelecida. E um MBA é justamente essa proposta que ele traz. Então eu acho que quem quer se profissionalizar devidamente precisa fazer um MBA com qualidade mesmo. MBA em Cinema na LA Filme, vai lá e acessa o mbacinema.com.br. Chegando finalmente na parte de comentários aqui, muitos comentários dos últimos podcasts, né? Tanto o podcast É Guerra quanto o podcast Christopher Nolan, né? 2 podcasts aí que a gente lançou recentemente, 2 papos muito legais. O É Guerra foi um papo muito mais filosófico que a gente teve sobre o que é a guerra e como o cinema pode realmente tratar esse assunto dentro do seu âmbito, né? Como o cinema faz com a guerra, o que o cinema usa da guerra para fazer filmes. E aí a gente conversou sobre a questão da guerra e também falamos aí um pouco sobre a história do Christopher Nolan. Trouxemos aí o Cauê, o Bill e conversamos sobre a história do Christopher Nolan, tanto pessoal quanto profissional, principalmente profissional, né? Que a gente discutiu aqui seus filmes. E aí, Dani, o que você trouxe de comentário pra gente desses últimos podcasts aí? Eu tenho aqui o comentário do Rubens da Cunha, do podcast 127 É Guerra. Ele comentou o seguinte: muito bom o podcast, parabéns. Vá e veja, é sem dúvida a experiência cinematográfica mais aterradora a respeito da guerra já feita até hoje. Reza a lenda que o jovem ator foi até hipnotizado em algumas cenas. Outro aspecto terrível desse filme, e quase não é notado, é a presença muito crua de animais em cena, o que ajuda a compor o choque. Outros petardos sobre guerra é o Terra de Ninguém da Bósnia. É sempre bom dar uma olhada em cinematografias mais periféricas, sobretudo nessa questão de guerras e conflitos. Na verdade, só para as pessoas entenderem, o Rubens comentou depois de um comentário feito pelo Emerson, e o Emerson tinha comentado sobre o filme Vá e Veja, que é um filme russo, super pesado, né? Super Exatamente. denso, super agoniante, talvez. O Emerson é o Emerson Teixeira, Sim. que participou aqui já do nosso podcast sobre cinema e viagem, né? A gente falando sobre as viagens e tal. Isso, ele tem o podcast, né? Ele tem um podcast chamado Cronologias do Acaso. Isso. E aí ele fez esse comentário sobre esse filme russo e em seguida o Rubens mandou esse comentário aí também. E eu acho muito interessante essa coisa quando ele fala sobre a questão do cinema de uma forma um pouco mais periférica, né? Porque, cara, realmente você tem alguns cinemas que de repente não chegam no Brasil ou que a gente não consome com tanta frequência. E quando você fala de questão de guerra, você vê filmes como filmes que foram da Bósnia,
ou da própria Rússia, países que estiveram realmente envolvidos com guerras, se não atuais, de uma forma muito próxima. E aí você tem um cinema até mais cru, né? Um cinema muito mais real, mais pesado. Sim, né? muito pesado. Enfim, é exatamente isso que ele quis dizer. Realmente a gente falou muito do cinema hollywoodiano ou do cinema mais próximo da gente, um pouco de cinema brasileiro, talvez. E esses filmes a gente acabou não comentando. Infelizmente não dá pra falar de tudo. E é legal enriquecer o debate com esses filmes, com essa sugestão. Eu não assisti o Vai e Veja, por exemplo, e fiquei com vontade de assistir o filme todo. Mas, de qualquer forma, eu acho que todos eles, e realmente todos eles vão trazer questionamentos parecidos, mas visões completamente diferentes. E quando você pega países que passaram por conflitos muito tensos, eles tendem a falar mais sobre isso, que é exatamente o contrário do Brasil, né? A gente a gente não produz muito filme de guerra porque a guerra não faz parte do nosso dia a dia, pelo menos não a guerra institucionalizada, né? A guerra entre países. A gente tem a guerra do tráfico, a guerra guerras urbanas, entre aspas, que na verdade são questões de violência urbana, e isso sim é muito falado no cinema brasileiro. Então, os temas mais falados por uma cinematografia de um país tendem a ser sempre relacionados ao que esse país vive, né? Que e realmente mais filmes da Bósnia, né? Que eles vão querer falar sobre isso, e uma pessoa da Bósnia vai sentir necessidade de falar sobre as guerras que lá ocorreram, ou a guerra da Bósnia, ou outros conflitos muito importantes que passaram por lá. Então, assim, de qualquer forma, agradecemos essas indicações. E é esse tipo de comentário que enriquece ainda mais o podcast. Exatamente. Tá aí já mais um filme que fica aí na lista das pessoas, né? Filme bósnio, um filme russo e tal. Vão lá nos comentários do Emerson e do Rubens, vejam os filmes que eles recomendaram, porque são filmes realmente pesados de guerra. E se você quer ver uma parte da guerra mais crua, mais viva, assim, realmente são dois filmes que valem a pena ser assistidos. Eu tenho um comentário aqui do Cassiano Lima, que deixou lá no nosso último podcast 128, Christopher Nolan, e ele escreveu o seguinte pra gente: caras, eu não saí do armário, eu simplesmente chutei a porta dessa bagaça. Olha só. Sutileza completa. Agora eu só não entendi, ele chutou a porta dessa bagaça, ou seja, ele tava dentro do armário e chutou a porta do armário, é isso? Por aí, exatamente. Ele não saiu, ele não saiu tipo delicadamente, ele arrombou a porta. Entendi. Entendeu? Não, muito bom, Cassiano. Você continua saindo do armário de um outro jeito, mas você saiu. Sim, exatamente. E a nossa campanha continua viva, né? A gente percebe que as pessoas realmente abraçaram a campanha. Comentem, pelo amor de Deus, deem a sua opinião. Fale o que vocês acharam do podcast, do post, da crítica, do que for. É sempre importante. E ele continua assim, ó: gosto do Nolan. Acho que o cara tenta ser original e às vezes consegue. Mas o que me irrita nele é achar que seus fãs precisam de manual. Fico me perguntando, será que nos tempos de hoje fica difícil fazer cinema-arte? Mas aí alguém pode me dizer, depois que ele fez Batman, tem uma máquina jogando dinheiro no peito dele dizendo, faça e me traga lucro. Detalhe, adoro a trilogia. Era o Batman que eu sempre quis ver no cinema. Afinal, o cara sempre foi chamado de Cavaleiro das Trevas, não aquela galhofa do seriado dos anos 60 e 70. Sobre Interestelar, que poderia ser a sua obra-prima, gosto do filme, mas como ele tem que ser acessível por conta dessa máquina, fica mastigadinho demais. O filme visualmente é lindo, as atuações são boas, mas não tem o mistério de 2001, que é a principal referência para o filme. Em uma linguagem bem grotesca, o Nolan vai ter que comer muito arroz e feijão ou tomar muito chá para fazer algo parecido com o que o Kubrick fez. Melhor filme do Nolan para mim ainda é Memento, que é o nosso conhecido Amnésia, né? E seguido por A Origem. Concordo com o Daniel, não me importa se o peão caiu ou não, o que me importa é o personagem conseguir achar a sua paz. Ótimo cast, abraços. Muito bem, olha aí, mais um comentário muito legal sobre o podcast do Christopher Nolan. E realmente, assim, eu percebo que o Christopher Nolan, ele, apesar dele estar se tornando até um cara de uma certa forma polêmico, né? Porque ele acabou
criando um filme que nem todo mundo gostou, ele foi muito audacioso, mas ao mesmo tempo ele mastigou muita informação. Então, assim, ele pisou na bola em alguns momentos. Mas fato é, ele é um cara muito autêntico hoje no mercado hollywoodiano, que é totalmente prostituído, né? Você tem vários e vários diretores que têm exatamente a mesma fórmula, o mesmo jeito de dirigir. E o Christopher Nolan é um cara que destoa disso, né? Independente das polêmicas. Eu acho que o termo, ele falou, será que fica difícil fazer cinema-arte? Eu acho que o conceito de cinema-arte que as pessoas carregam não se encaixa nem mesmo em Hollywood como um todo, né? Mas eu também concordo quando dizem que não existe quando pessoas não gostam do termo cinema-arte, porque todo cinema é uma arte. Sim, né? Existe aquele cinema com uma arte um pouco, talvez, menos palatável para um grande público, mas tudo é arte, mesmo que é palatável. Eu acho que a questão não é essa. A questão é justamente se o Nolan consegue explicar as coisas de uma forma menos detalhada pro público que gosta de algo não tão detalhado, entendeu? Então... Sim. É isso. Eu acho que o grande problema, por exemplo, de Interestelar é justamente você não ter um personagem que simula o público, né? Que é justamente o personagem que tá ali pra aprender alguma coisa. E você acaba tendo essas conversas e de ser um tema muito difícil. Exatamente. No A Origem, por exemplo, você tem uma suspensão da descrença um pouco maior. Porque é uma coisa totalmente fantasiosa. Uma coisa fantasiosa, é uma coisa que, né, não existe. O Interestelar puxa um realismo, depois insere coisa fantasiosa, tenta explicar tudo, e isso cria, sei lá, orgasmos múltiplos em alguns nerds, mas cria muita gente insatisfeita. Enfim, talvez seja essa a proposta dele, talvez ele sempre vá fazer filme que eventualmente deixe algumas pessoas mais insatisfeitas. Mas o fato é que o cara é muito bom, faz a gente falar dele esse tempo todo, né? Pô, sem dúvida, sem dúvida. Dani, pra finalizar aí, mais um comentário só pra gente fechar a trinca de comentários do podcast Cinemação número 129 agora. Seguinte, no Twitter apareceu o Eliken Breno, que virou nosso mais novo fã, porque ele elogiou a gente em vários momentos. Ele começou dizendo assim: o primeiro podcast que eu ouvi do Cinemação foi o 127 é Guerra, agora estou ouvindo todos os podcasts. E aí eu falei assim, ok, ele vai pegar os 10 últimos, né? Todos, entre aspas. Não, ele começou a ouvir realmente todos. Ele comentou já no Twitter sobre o primeiro ou o segundo, e depois falou que estava ouvindo, e depois comentou com uma piada muito antiga que a gente falou, que eu falei, tamo nós, é uma piada dos primeiros episódios de podcast que a gente fez, e ele deu risada no Twitter. Aí eu achei engraçado, que bom, que legal, né, que ele tá curtindo até aqueles antigos que a gente fazia no microfone ruim, né, que a gente talvez não tinha toda essa malemolência que a gente ganhou com o tempo, mas que bom que o Eliken tá gostando, e que a gente deixa um abraço pro Eliken continuar ouvindo o podcast Cinemação. Eu vou dar uma dica pro Eliken pra fazer esse teste. Se ele não tiver saco de, tipo, ir escutando todos, né? Ou se você que tá escutando a gente quiser, né, tipo, ver a nossa evolução com o decorrer do tempo. Eu tive que escutar muito podcast, principalmente quando a gente foi gravar o podcast 100, que foi o nosso podcast festivo. E aí, o que eu fiz basicamente foi escutar quase que todas as nossas introduções. Então, fica essa dica, começa a escutar só o começo, antes da gente ir pro próximo quadro, independente de como era chamado o quadro, ou se tinha algum quadro e tal, mas tipo, começo, quando a gente se apresenta, porque eu acho muito curioso, porque começa os primeiros podcasts, a gente tá tudo meio tímido, aí a gente fica, seja bem-vindo ao podcast do Cinemação, daí o Daniel pega e fala, e aí? Tipo, a apresentação era, e aí, bom? Mas o legal, e assim, mas uma coisa que eu acho que é importante que as pessoas entendam, eu acho que são poucos os podcasters que começam gravando podcast sem realmente ter o hábito de ouvir podcast, e a gente fez isso. Eu não ouvia muito podcast. Depois eu passei a ouvir mais e passei a entender melhor esse universo. E tem muita gente que grava 10 podcasts, testes, até falar assim, estamos afinados, vamos começar a publicar. A gente não, a gente, tipo, começou e foi publicando. Exatamente. E mesmo falar, vamos lá, vamos publicando.
E aí, aos poucos, a gente foi melhorando e deixou lá. Então tá lá pra quem quiser ouvir. Zoado, mas tá lá. Então, quem quiser. Tá desde o primeiro. Então, se você puder assinar o nosso feed, você vai ter acesso a todos os podcasts. Se você assinar o iTunes, você vai ter todos os podcasts. Se você entrar dentro do cinemação.com e ir lá do ladinho direito, vai ter lá podcasts, tem todos lá. Você pode escutar absolutamente tudo que a gente já gravou nessa vida lá, e você vai ver toda a nossa evolução, principalmente se escutar só o comecinho já vai perceber, né? Sim. Os filmes não são feitos como nós vemos na tela. As filmagens são fragmentadas em tempos e espaços diferentes. Terminadas as filmagens, todo o material vai para a sala de edição para o filme tomar sua forma final, aquela que nós vemos na tela do cinema. Esse papo sobre edição já começa com uma certa polêmica, né? Porque antes da gente gravar, a gente estava aqui discutindo o que era edição. Edição é montagem, montagem é edição e tal. E aí fizemos uma pesquisa onde entendemos que montagem e edição é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. Não tem... Assim, eu aprendi que editar é cortar, é reduzir o tempo de alguma coisa. Uhum. Eu até dei o exemplo. Você filma, sei lá, você tem que filmar o discurso de alguém. Aí você precisa editar esse discurso porque ninguém vai ficar assistindo um vídeo de 3 horas. Aí você transforma 3 horas em, sei lá, 20, 30 minutos. Então você edita. E montagem é no processo principalmente cinematográfico, quando você tem muitos planos, muitas opções e tudo mais, e você vai montar o quebra-cabeça. Porque assim, eu acho que o grande diferencial também, assim, comparando as produções antigas com as produções atuais, também, sei lá, as pequenas e grandes e tal. Antigamente, as coisas eram muito mais difíceis, assim, né? A montagem realmente era uma montagem física do filme. Então, eles gravavam vários takes, sei lá. O take inicial, o cara chegando em casa, tal. Aí tem o segundo take. Então, tinha o roteiro de todos os takes. E o montador recebia todos os rolos. E ele realmente montava. Ele não tava assistindo o filme pra saber como que tava rolando. Ele tava realmente cortando o filme. Exatamente onde que a pessoa que tinha decupado o rolo e tal, ele cortava e colava e montava esse filme, esse longa-metragem com esses trechinhos, né, de takes. Hoje em dia, com filmagem digital, é muito mais fácil, né? Então, a edição, muitas vezes, o roteiro é modificado, a gente começa a pensar no filme nessa parte da edição. Então, sei lá, você gravou um take, não ficou legal, mas de repente você viu que tinha um outro take, que se você usar naquele momento vai ficar bacana, então você acaba usando desse artifício para melhorar a sua produção. Antes era um processo quase que artesanal. Sim. Mesmo, né? Uhum. O cara, tipo, fazer um recorte e cola, assim, literal. Mas eu acho que, se for parar pra pensar, é praticamente a mesma coisa, só muda a interface, né? Você só não pega na película, com a película na sua mão. Você clica e você usa, enfim, comandos pra aquilo ser cortado num determinado momento e exibido um outro, entendeu? Então... A diferença é que, assim, o montador, né, ele não precisava ter o feeling do ritmo
entendeu? Ele só tava seguindo realmente as instruções do roteiro, da sequência que ele tinha recebido, né, nas mãos. Então ele recebia o rolo, cortava, realmente montava. Hoje, quando a gente tá fazendo isso no programa, você tá assistindo, você tá vendo, e de repente você fala assim, pô, mas aqui, esse take que entraria aqui não tá num ritmo legal, entendeu? Daí você acaba meio que modificando na hora da edição. Acho que isso que mudou, né, na verdade. Você já monta assistindo, você já monta sentindo como tá o filme. Entendi. É verdade. E tem também outra. Por exemplo, você pegar os primeiros filmes, né, na história, o rolo era caríssimo. Então o cara tinha que filmar uma vez, perfeita, ou, sei lá, no máximo 2. Então o montador não tinha muita opção. Era aquilo ou aquilo. Hoje eu imagino que dependendo da produção, dependendo do que você tá filmando, você deve ter, sei lá, 30, 50, 200 opções de uma cena ou sei lá, né, um tipo de plano que você pode ou não usar, e depois na montagem deixa pra resolver, né? Sim. Não sei se você concorda. Sim, principalmente filmagem de propaganda, assim. Eu fui na Filmicon e na palestra do Kiko Meirelles, ele tava falando disso, assim, né? Dando alguns exemplos de produções que eles fizeram. E ele mostrou como exemplo um filme pra Vivo, que tem aquele ruivo, né? Aquele molequinho, engraçado. Sim. E ele tava mostrando como exemplo aquele filme com o Rubinho Barrichello. E ele mostrou, acho que no mínimo 5 opções de resposta que gravaram com o moleque, sabe? Então, tipo, ligou a câmera e deixou o cara livre pra ficar, não, fala aí, não, pá. Não, faz de novo, de outro jeito. Só que, pá, acho que hoje é muito mais fácil, e a parte de propaganda, eu acho que é usado, porque também tem o cliente, diferente quando você tá fazendo um filme, imagino, não tenho experiência nisso, mas que o diretor tá no set gravando e ele tá acompanhando tudo, e o que ele aprovar, tá aprovado e acabou. Então aquele take tá valendo, faz uma marca naquele take, não, esse aqui é o que tá valendo, o que o diretor aprovou. E em propaganda, tipo, o diretor pode falar, não, esse aqui é o take que eu prefiro, mas ainda assim o cliente pode falar, não, esse take não tá legal, vamos usar um outro, ou então você não tem uma outra opção. E é bom que o cara tenha várias opções gravadas para não ter que, não, porque pode ser que aconteça isso. Então, o cara foi lá, teve a diária de gravação, teve o ator, iluminador, maquiador, todo mundo envolvido, todo set pronto, gravaram o comercial, chega na edição, faz a prova e o cliente não aprova aquele take principal que, sei lá, o Rubinho Barrichello falou e não ficou bacana, entendeu? Então é bom que ele tenha muitas opções, porque se o cliente não quiser, ele pode voltar atrás. Foi até um pouco do que a gente conversou quando a gente falou de motion design, quando a gente falava justamente desse posicionamento diferente quando você tem a parte publicitária e de repente o cinema, né? Que a parte autoral, né? Isso, exatamente. Então, quando você tem essa visão artística de um cara que tá ali porque ele quer passar uma mensagem X ou Y, às vezes o cara já chega com a ideia pronta, e o que ele faz são pequenas modificações naquele dia de gravação mesmo para tentar melhorar. Eu lembro de eu assistir um filme em que um dos personagens, eu não lembro agora qual era o filme, enfim, mas um dos personagens, ele chegava até um casebre no alto da montanha e tal, e ele batia na porta, e o diretor, ele tinha a intenção de mostrar a porta como, sei lá, uma coisa como se ele estivesse entrando dentro de um novo mundo, enfim, só que a porta ela era pintada de vermelho. Então, o cara fez assim, tipo, uns 3 takes diferentes do cara subindo e batendo na porta, uma de frente, uma de lado, uma um pouco ali e tal, porque ele queria ver qual que era o melhor ângulo pra pegar justamente a porta e essa mensagem que a porta passaria, sabe? Então, essa coisa autoral acaba ajudando mesmo na hora de você fazer a montagem, né? Sim, mas eu acho que também os dois. Eu sempre que eu vejo falando da área publicitária, eu imagino o quanto uma pessoa que trabalha com vídeos publicitários pode ser tão eficiente na hora de fazer um filme autoral. Ah, sem dúvida. Porque ela passou por tanta experiência, ela já viu tanto cliente, ou que sabia ou que não sabia o que queria fazer, ou que reclamou o que queria diferente, etc, etc, que o cara tá tipo, calejado dessas práticas. Então ele sabe
isso aqui agrada uma determinada pessoa, isso aqui vai agradar outra pessoa. Quem eu quero agradar, então eu vou nesse caminho. Tá aí, né? Fernando Meirelles, né? Sim. Sim, o Afonso Poyar, né? Que fez o Dois Coelhos. Sim. No meu caso foi diferente, né? Eu vim numa coisa totalmente autoral, totalmente amadora, sem nenhuma pretensão e sem nenhum tipo de engessamento, né? Eu comecei a fazer vídeo com o Miolos Fritos, que é um projeto que surgiu pra fazer um programa de culinária na internet, tá? Eu chamei um amigo meu pra gente criar esse canal e na época eu não sabia nada de produção de vídeo. Foi totalmente na loucura, assim. Eu lembro que a gente gravou o piloto sem eu nem ter pego o programa de edição, eu nem sabia qual que eu ia usar. Se era o Premiere, Final Cut, não sabia. Eu tinha mais ou menos na cabeça como queria montar, assim, mas eu não sabia ainda nem como que eu ia fazer. E a gente gravou de uma forma bem tosca, né? E foi bacana porque, assim, eu fui aprendendo na raça, né? Então, eu vi as coisas que eu tentava fazer na câmera e depois eu chegava na hora de montar, não funcionava. Ou o que faltava. Poxa, eu tô montando, ainda mais tentando fazer uma coisa mais didática, né? Ensinando a fazer uma receita. Quando você tá lá gravando, envolvido com a gravação, a gente acaba esquecendo de um passo, por exemplo. Poxa, faltou esse passo, sabe? Eu comecei a me policiar pra tentar suprir todos os takes e tudo, pra não sofrer na hora da montagem, né? Mas uma coisa que a gente tá esquecendo, assim, porque assim, a montagem realmente é muito importante, mas assim, antes da montagem em si, tem o roteiro, né? Como todo mundo já sabe, antes de você fazer um filme tanto publicitário como um filme autoral, você tem o roteiro, o argumento, enfim, pode ser uma coisa simples, ainda mais se você tá fazendo uma coisa pra internet, uma coisa sua, sei lá, um vlog ou qualquer coisa, por mais que você não tenha um roteiro com a sua fala exatamente o que você vai dizer, você tem uns tópicos, ou pelo menos uma ordem de argumentos que você queira dizer e tal. Pra publicidade, é muito comum que até filmes simples tenham além do roteiro, storyboard. E o storyboard já é praticamente uma montagem, sabe? Exatamente. Que é a transcrição do roteiro em imagem, só que ainda assim sem a captação. Então, tem inúmeros ilustradores especializados em storyboard. Eles leem o roteiro e já meio que pensa nos quadros, sabe? Então entra a moça no escritório, sei lá, a moça, daí no roteiro descreve como que é essa moça, uma executiva, tal, cabelos, e o cara já pensa no quadro, sabe? Então ela vai entrar, vai ser o quê? Como vai ser esse quadro, sabe? Como é que vai estar o posicionamento, o ângulo da câmera e tal. E é legal esse processo para mostrar pro cliente, para alinhar as expectativas com ele, porque... Sim, você evita o retrabalho depois na hora de filmar, né? Porque daí, de repente, prova no storyboard. A cliente fala assim, bacana, mas então, essa cena aqui podia ser mais fechada, ou, vocês vão gravar assim, e se fosse, sabe, enfim. É bom o cliente ver esse teste antes de ligar a câmera, porque a gente economiza muito tempo de gravação até, não só retrabalho no futuro, mas até tempo de gravação, porque eu já gravei um comercial que a gente fez num cowork, a gente locou uma sala de cowork que estava vazia para filmar uma atriz. O trabalho dela era bem simples, assim, era para divulgar um colírio, então ela tava com o olho irritado, ela abria a gaveta, pegava o colírio, tinha uma cena do colírio pingando e depois ela com um sorriso aliviado e tal. A gente já tinha um storyboard na mão, então eu já sabia exatamente qual era o ângulo que eu ia pegar dela, pegando uma parte do computador, atrás ia ter as figurantes desfocadas. Então quando eu cheguei no cowork, eu só montei aquele cenário, né? Então, mas não necessariamente você faz o storyboard, né? Não necessariamente eu faço. A agência pode fazer o storyboard, eles podem ter um profissional que faz isso pra eles, mas as produtoras também podem fazer o storyboard, até o roteiro. E tem algum tipo, você pode, por exemplo, tentar mudar alguma coisa, claro, ou tem algum tipo de existiu algum ponto, por exemplo, aí que você falou assim, não, eu vou usar a minha criatividade agora, porque pra mudar alguma coisa, o que dá pra mudar, assim, na hora lá? Na hora, assim, eu, com a minha experiência, assim, que é muito pequena ainda, eu não sei como os grandes produtores fazem, mas eu tento primeiro cumprir já com o básico, então o cliente já tem o storyboard, isso já tá aprovado pelo cliente, e tem, sei lá, algum take que eu pensei em fazer
um ângulo diferente ou uma pegada diferente, sei lá, enfim. Tem uma direção de fotografia, posso chamar a pessoa que está com essa função para tentar melhorar dentro do storyboard. Mas assim, eu faço o take para cumprir com o storyboard e depois eu tento melhorar, até sugerindo diretor de criação envolvido ou diretor de arte que às vezes acompanha a gravação. Então eu explico, pô, se a gente fizer esse ângulo, ou se tiver mais figurantes atrás, enfim, explico qual é a ideia pra gente tentar melhorar. Mas é bom você ter opções, né? Opções, porque de repente essa sua ideia não funciona muito bem, ou então funciona, mas a expectativa do cliente era outra. Então é bom você ter o básico cumprido, né? Tá. Hoje você está trabalhando com captação, edição, montagem, né, no caso, e a finalização. Você entrega o vídeo, o vídeo inteiro pronto pro cliente, certo? Bom, eu vou explicar um pouquinho, já que tá falando da produtora, como surgiu a produtora, né? Então, eu comecei fazendo vídeos pro Miolos Fritos, então era uma coisa totalmente autoral. Você sem ter que passar por aprovação de ninguém, assim, a não ser eu e meu sócio, que era o Teco. Então a gente criava junto o conteúdo, a gente pensava junto na edição, e fazia tudo junto e beleza. Então agradava a gente subia no YouTube e tá beleza. Depois de 2 anos com o canal, a gente resolveu começar a pegar uns trabalhos de fora, assim, porque começou a surgir essa demanda, as pessoas começaram a perguntar, vocês não fazem edição? Tá. Vamos começar a pegar esses trabalhos. Por conta disso, a gente começou a trabalhar, atendendo clientes de fora, e depois de pouquíssimo tempo, daí eu montei a minha produtora, que é a 42 Filmes. É uma produtora pequena, tô fazendo trabalhos simples, pequenos mesmo, que eu faço do começo ao fim do projeto. A gente trabalha com parcerias, sabe assim, então cinegrafistas, parceiros, pessoas que fazem motion. Então não é uma estrutura que tem todos esses profissionais. A gente trabalha sob demanda. Então é um projeto maior que vai precisar produtor, precisar maquiador, iluminação. A gente contrata e monta todo o circo para fazer a coisa acontecer. O processo é completo, a gente pega desde o começo, muitas vezes até a ideia, e a gente tem que meio que pensar como seria o roteiro, como vai ser o mood do vídeo, até a produção em si. Então fazer casting, os atores, atrizes, figurantes, ver locação, estudo de locação. E é engraçado que, como eu nunca tinha trabalhado com isso, tudo é muito novo. A cada trabalho que a gente pega é um desafio totalmente diferente, assim, porque teve um vídeo que a gente fez um desfile com drones no meio da Vila Olímpia, em São Paulo. Outro, tipo lá, uma edição de um vídeo de depoimento de paciente, uma coisa totalmente médico, uma captação simples com 2 câmeras. Então, cada trabalho é diferente do outro, assim, isso que é bacana. Que a parte de captação ela é tão importante quanto a montagem, ou aquele papo de não, tudo se resolve na pós. Tipo, é uma coisa já meio que, a edição é realmente o coração ali do que vai ser aquele vídeo, aquele filme. Essa coisa de que tudo se resolve na pós é ilusão da galera que nunca trabalhou com vídeo nem foto, sabe? Porque, sim, você consegue modificar muita coisa na pós-produção, na edição, mas o ideal é que você resolva tudo na captação. Então, o máximo que você conseguir resolver na captação, resolva, porque vai te economizar muito, muito, muito tempo na pós-produção e vai te dar menos dor de cabeça. Então, coisas simples que você pode resolver na captação, por exemplo, você vai fazer tô dando um exemplo bem simples, tá? Mas uma brincadeira de o Hobbit falando com o humano, sabe? Se você puder fazer o take em perspectiva forçada, faça, sabe? Porque você fazer em chroma key dá muito mais trabalho, é muito mais caro você fazer desse jeito. Mas tem takes que você não pode fazer de forma prática, né? Resolver com lente, resolver com iluminação, qualquer tipo de efeito. Isso tô pensando em efeito, tá? Mas aquela coisa assim, no cenário, não tá tão legal o cenário, ou poderia colocar uma coisinha aqui em primeiro plano pra deixar desfocar. Vou fazer isso na pós-produção. Investe no cenário, invista no produtor que possa correr atrás disso, sabe? Objetos e tal. Não, fora que tem outra coisa, você chega
lá e aí tipo, tem um negócio quando você faz montagem, que você faz a edição e tal, tem um negócio que se chama rendering, que é basicamente pegar tudo que você picota e que você monta e que você edita e você transforma tudo aquele picote em uma coisa só. Esse processo, ele é longo e tem muitas e muitas produtoras que tem às vezes uma máquina ou um servidor só para fazer o processo de rendering. Inclusive quando a gente fala de filmes grandes como esse, assim, tipo o próprio Avatar, que é um filme basicamente de 3D, né? Um filme totalmente criado no computador. Exatamente. Né? Eu lembro de ter lido a quantidade de horas, de dias, de meses que aquele negócio ficou ali só renderizando, sabe? Sendo que eles devem ter tido milhões de máquinas de altíssima capacidade. Isso tem até um nome, essas máquinas. Na verdade, eles chamam de render farm, que é um monte de computador interligado, que são, na verdade, processadores trabalhando nesse mesmo projeto. Então, sei lá, um Monstros S.A. da vida. Cada take, eu não sei quanto tempo demora para renderizar, mas é muito tempo e, assim, é muita máquina com muito processador. Se você fosse fazer na sua casa, acho que você não ia conseguir, assim. Não, porque também eles renderizam num formato muito grande. Então, pensando já no futuro, sabe? Tipo, se você fosse renderizar pro formato final de um DVD, é uma coisa. Você vai usar muito menos processador, muito menos tempo. Outra coisa é você renderizar pra Blu-ray, que é um formato maior. Às vezes pra IMAX, né? IMAX, é outro formato. Tela de IMAX, que é outra coisa. Antigamente não tinha esse problema, que era tudo película. Então a película já é um puta no formato. Então por isso que hoje em dia a gente consegue pegar filmes antigos, sei lá, um Poderoso Chefão, filmes clássicos, sabe, Casablanca, e remasterizar pra Blu-ray. As pessoas perguntam, como assim? Como é que vocês pegam um filme antigo? Que magia, que bruxaria é essa? Que é exatamente você já tem o filme, o cromo, né, pronto. É só escanear isso em uma resolução maior. Então você consegue reproduzir isso num tamanho gigante. Assim. Eu acho uma coisa só pra falar de uma coisa que o Rafa comentou, ele usou o termo tudo se resolve na pós. Eu acho que, obviamente, qualquer pessoa que entende minimamente de cinema e produção audiovisual sabe que, obviamente, isso é mentira. Só que, toda vez que você lê sobre montagem, sobre edição, sobre, enfim, o grande poder da montagem, dizem que, assim, é na sala de edição, é nesse processo em que o cinema, falando aí de cinema, encontra a sua verdadeira magia, né? É aí que os grandes cineastas colocam tudo que eles entendem de audiovisual e tal, porque é lá onde você vai ter o produto final. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem que uma coisa não anula a outra, né? Sim. Não se resolve tudo na edição, óbvio, mas é nesse momento final em que você consegue trazer, às vezes, uma magia pra produção, e seja ela um comercial de TV, seja ela um grande filme, um grande longa-metragem, você consegue levar elementos que vão trazer realmente o impacto emocional de alguma coisa, né? Que vão levar o espectador a ficar com medo ou achar engraçado, entendeu? Existe né, às vezes entre algo que te deixa com medo e que te deixa engraçado, é a questão de um corte mal feito ou diferente e tal. Sim, então, assim, as pessoas precisam entender isso, que uma coisa não anula a outra, né? Ainda assim é na montagem que você consegue escolher até o tom do que você vai Mas no caso do cinema especificamente, a gente tem justamente a questão na parte da captação, que envolve diretamente o que o diretor quer passar ali, que a gente já estava comentando antes, né? E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei que eu assisti recentemente o filme Êxodo, Deuses e Reis, né? Com o nosso querido Christian Bale. I am Batman. Isso, exatamente isso. E eu achei o filme com um ritmo horrível, assim. O filme, ele tem uma pressa de contar a história e ele se atropela em vários momentos. Aí a gente pode, quando a gente fala de ritmo dentro de um filme, você pode ter o ritmo tanto como um problema na edição, porque ele foi mal editado, foi mal montado, ou você pode ter um problema de ritmo na hora de ser captada mesmo aquela imagem. E aí
eu percebi, assim, eu não sei se foi cortado isso antes, eu não sei se ele não captou, mas, por exemplo, o personagem do Christian Bale no filme, que é o Moisés, né? Ele se apaixona, ele tem filho, e tudo aquilo passa em 10 minutos. Então, assim, você não te vende a esposa, aquela paixão repentina, não tem nada disso, mas a sensação que dá é que aquilo eles quiseram passar de uma forma até meio que apressada, porque eles gostariam de mostrar logo o que acontece com todos os problemas, né? O conflito mesmo dos hebreus, enfim, e aí você tem esse problema de ritmo. Mas nesse caso específico, você vê um problema, não é nem de corte, não é nem de montagem, mas é de falta de sensibilidade na hora do diretor ir lá e falar, não, a gente precisa trazer um pouco mais de profundidade para essa cena, a gente tem que trazer um pouco mais daquilo. Então, quando a gente bate nessa tecla de ritmo, envolve muito mas isso. Mas bom, eu não tô lembrando agora assim de detalhes do filme, mas desse filme específico. Mas eu acho que é aí que entra, tipo, é aí que a montagem pode justamente ser genial a ponto de esconder um problema assim, entendeu? Sim, sem dúvida. Então, quer dizer, ela pode estragar um filme, ela pode melhorar muito um filme, ela pode, por exemplo, não ter muita saída, que é um exemplo que a gente citou em vários, talvez até mais de um podcast anterior, é sobre o filme do Birdman, por exemplo, que, né, fez o escarcéu no Oscar, mas não ganhou melhor montagem. Por que não ganhou? Porque o montador não tinha opção. Tipo, era um filme pra ser como se fosse um único plano sequência. Não é, mas é como se fosse. Então o montador não tinha opção, eu tenho que cortar aqui e continuar daqui. Eu tenho que terminar aqui, parar aqui e voltar para aquela cena que já tá prévia. E tem muitos filmes que, desde a concepção deles, eles têm uma montagem já muito bem pensada. Então, vamos supor, eu quero contar um filme que precisa, que, sei lá, eu quero, desde o princípio, cortar da cena tal e ir pra cena X pra voltar pra cena Y pra ir pra cena W. E aí o montador vai ter que fazer aquilo, ele não vai ter opção. E aí ele fica um pouquinho mais engessado. Eu imagino que tem alguns diretores que fazem, tipo, filmam lá o roteiro em ordem cronológica, chega na montagem, seja ele o montador ou outra pessoa, e fala assim, ó, quer saber? Vamos experimentar? Vamos aqui, ó. Faz aqui, sabe, volta ali, e, beleza, vamos deixar desse jeito. E aí quando eles vêm, surgiu um filme completamente diferente a partir da montagem. Sim, então, o filme que até a gente tava conversando antes de começar a gravar, eu citei, né, Amnésia, que é um exemplo de montagem absurda, assim, que faz o filme ser genial, né? Que também é do Nolan, né? A direção e o roteiro dele. Diz a lenda que foi o montador que veio com essa sacada de picotar o filme e deixar ele de forma não linear, que tem tudo a ver com a temática, né? Do cara sem memória e tal. E ele é totalmente de trás pra frente, então você tá tentando entender o que tá rolando e você só entende e você só consegue juntar as peças no final do filme e daí você tem aquela epifania, que filme genial e tal. Mas assim, se for isso mesmo, que é o montador que teve essa ideia, o cara é um gênio, Ele devia ganhar um Oscar. Não, então, mas eu acho que não, até o nosso último podcast foi sobre o Nolan. E eu lembro que eu até comentei, existe uma espécie de marca, né, de todos os filmes que são do Nolan, Christopher Nolan como diretor, e do Jonathan Nolan, que é o irmão dele, como roteirista. E todos esses filmes são de ida e volta, né, de idas e vindas. Então foi o Jonathan Nolan que escreveu o Amnésia, escreveu o Grande Truque, que também é cheio de vai e vem. E ele escreveu, agora não vou lembrar detalhe, A Origem, né? Então, que é também um filme que, né, vai e vem de alguma forma. Então, se você parar pra pensar nisso, faria sentido se o roteirista já tivesse pensado nisso. Mas pode ser que o montador tenha tido outras ideias. Fala, não, então vamos cortar aqui também, sabe? Então vamos deixar essa cena também pra depois, não sei. Ele pode ter dado os pitacos e ter melhorado ainda mais um roteiro que já estava muito bom. Então, e aí você deixa o filme ainda melhor, né? E eu acho que até o exemplo do Amnésia, ele é um exemplo que chega a ser até ao concurso, sabe? É um exemplo que, tipo, ele
é muito claro, assim, tipo, você quer ver um filme que fala sobre montagem, que tem a montagem como algo primoroso, é a Amnésia, porque você tem justamente ele não é linear, né? Então você consegue observar claramente onde que estão ali os cortes e tal. Mas eu acho que tem outros exemplos muito bons de filmes que tem essa parte de montagem muito bem feita, como por exemplo o filme Psicose, né, do Hitchcock. Você tem aquela cena principal onde o assassino vai atacar a mulher que está tomando banho. Ali você tem uma sequência de cortes e de montagem impressionante. Por quê? Porque não mostra quem é o assassino, mostra a fragilidade da mulher. Ela está nua, tomando banho, você não vê ela nua, você não vê peitos. Você não vê nenhuma facada. Você não vê nenhuma facada. E, no entanto, você consegue observar com a montagem que é uma cena de extrema violência, de assassinato, e ainda deixa esse mistério no ar de quem é o grande assassino ali. Sim, sim. Então ele cria todo o sentimento, o mood, né? Exatamente, toda a ambientação daquilo é fantástico e passa pela parte de montagem de uma forma primorosa. De forma criativa, né? Não é uma montagem Exatamente. simplesmente seguindo. Mas uma coisa que também eu fico em dúvida, assim, mas será que isso já não estava estipulado no roteiro? Então, até que ponto a montagem interferiu na parte criativa, entendeu? Se você... Não, provavelmente já estava pressuposto de que não vai ter cena de nudez e vamos resolver isso na montagem, imagino, isso com certeza. É óbvio que deve ter toda essa parte, assim, de... não exatamente de montagem, mas toda a trama, né? O sentimento que a cena quer passar e tal, realmente escrita no roteiro. E aí, na hora de você montar o filme, como o Hitchcock era roteirista e diretor, e provavelmente palpitou muito na montagem, né? Ele deve já ter tido essa visão até antecipada. Mas com certeza ele claro, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele já sabia como ele ia resolver isso, entendeu? Mas claro, na hora no roteiro provavelmente tá lá, ele dá facadas nela, ela cai, E aí, na edição... E aí, assim, na hora de fazer a cena, faz muitos takes de uma faca indo e voltando, faz muitos takes de algumas partes do corpo, etc. Aí agora eu tô imaginando, tá? O que pode ser que tenha sido uma sacada na hora lá da montagem, seja a hora em que ele foca o ralo da banheira escorrendo sangue, e aos poucos vai cortando, né? Vai fazendo o famoso match cut, que é um tipo de corte que eu mais gosto de ver no cinema, que é o match cut. Ele vai deixando de ser um ralo e se transformando no olho aberto da moça já morta. Sim. Esse tipo de coisa cria um impacto importantíssimo, né? Sim, sim. E eu acho muito legal, porque é um ralo e depois um olho, duas coisas redondas e tal. Eu acho muito legal quando um filme consegue fazer esse tipo de coisa. Tem cenas, por exemplo, que, sei lá, tá caindo uma água barrenta, aí corta, é um café sendo coado, entendeu? Ou então, enfim, o cara tá, sei lá, tem uma cena de cima do mar. Essa tem, acho que no Tintin, eu achei muito legal. Filmam o mar, na verdade o Tintin é uma animação, mas não deixa de ser, é a mesma estratégia. Você tá mostrando o mar, de repente mostra um pé pisando e aquilo de repente não é mais o mar. É uma poça d'água e alguém andando na rua. Eu acho isso muito legal, porque é uma forma de você fazer um corte orgânico e em alguns momentos você ainda causa um impacto, né? Então, por exemplo, o cara colocando a chave na fechadura e aí corta uma outra porta se abrindo referente a um outro personagem que tem relação com esse personagem. Então, você cria impactos e cria mudanças que fazem com que o audiovisual e o cinema sejam a arte que são, né? Tipo, é criar emoções a partir de uma sequência de imagens que tem infinitas possibilidades, entendeu? Se a gente
fosse colocar bem, de uma forma bem didática, assim, o que é ser um montador, um editor, é basicamente a pessoa que pega, seleciona, ordena e ajusta, né, os planos de um filme ou de um produto audiovisual, né, e ele busca encontrar um resultado que, no caso, o diretor ou o produtor ou ele mesmo tá querendo ali para passar, para informar para aquele público que está consumindo aquele produto audiovisual, né? Então, assim, o montador, ele precisa ter essa noção de como que eu vou passar essa mensagem e como que ela vai ser recebida também. E isso requer bastante conhecimento de vários tipos de artes, etc. Sim. É porque, na verdade, qualquer parte do processo audiovisual prioriza a questão de que você está contando uma história. Então, não importa se é uma propaganda, ou se é um filme, se é um curta-metragem, se é uma animação, se é um documentário, qualquer tipo de produção audiovisual, você está contando uma história, né? A não ser que você esteja fazendo um videoclipe artístico da Bjork, sei lá. Daí, às vezes, você não está contando porra nenhuma. Daí são cenas... Mas mesmo assim, você está causando emoção. Sim, emoção. E a montagem também é importante. Sim, né? Mas assim, a montagem, eu acho que é o final de todo o processo, que realmente é a história sendo contada. Então, quando você tá imagina, sei lá, você tá contando uma história pro seu sobrinho. Então você tem na sua cabeça a história dos 3 porquinhos. Mas na hora que você tá contando, você acaba editando, né? Você acaba tirando algumas informações, se adaptando para o seu interlocutor, né? Sim. Eu acho que a edição, a montagem é exatamente isso. É o final, é a hora que a história sai da boca, assim, sabe? É a hora que a história está sendo formada. Porque, pensa bem, a nossa lembrança, ela é editada. Eu brinquei no começo do episódio falando que eu queria ter o poder de editar a vida, mas no final das contas, a gente meio que edita a vida, né? Porque você lembra de tudo que você viveu? Ou não, você lembra dos principais acontecimentos e você tem uma timeline na sua cabeça. Então é mais ou menos isso, né? A própria foto, né, Beto? Se a gente pensar, a foto, o que é, né? São um registro de momentos de felicidade que você tenta guardar, né? Ou de, sei lá, não só de felicidade, mas momentos marcantes, né? Você tenta guardar de uma maneira que fique aquilo ali registrado pra você. E geralmente, se você quer relembrar aquela emoção que você teve e tal, você vai selecionar as fotos que você quer e tal, e vai tentar reviver um pouco daquele sentimento, né? Já não deixa de ser uma espécie de edição. E você edita. Né? E uma coisa muito legal, os primeiros conceitos de corte no cinema, eles têm relação, assim, em termos de estudo, com o piscar dos olhos, né? Quando você pisca o olho, às vezes você, por exemplo, tá olhando pra uma coisa, você vai virar a cara pra ver outra coisa. Mesmo sem querer, você pisca o olho. E isso já é uma conexão da nossa vida com a arte de cortar de uma cena pra outra, né? Dentro do audiovisual. Mas eu acho legal também a gente dizer que não é um negócio simples de ser feito, né? A pessoa precisa ter uma certa sensibilidade e um olhar artístico também para aquilo, porque a montagem em si, ela passa justamente por esse processo de contar uma história. Mas se você tem o processo de captação de imagem e aí você vai montar ela para que ela passe, você precisa ter um certo atributo de noção artística mesmo, de como que eu canalizo aquela imagem, ou como eu edito aquela imagem de uma maneira que eu consiga transmitir aquela emoção que eu tô querendo. Então é muito importante depois, inclusive, quando você pensa em trilha sonora, quando você pensa na cena como um todo, e aí é fantástico quando isso mescla de uma maneira muito bem feita. Tem outro exemplo que eu acho sensacional, que é do Poderoso Chefão, quando você tem aquela cena do batizado, né, em que eles estão fazendo um batizado e ao mesmo tempo tá tendo uma série de assassinatos, e acaba a cena com o padre falando o Pai, o Filho, do Espírito Santo e tal, e quando já tá todo mundo morto. Então ali você tem, além da edição da imagem em si, dos takes que foram feitos, você tem toda a edição também de áudio, né, que é muito importante também, para que a história tenha
peso como essa tem. Que dá o tom, né, que o diretor tava querendo. Porque a montagem em si tem várias divisões, assim, né? Tem a montagem inicial, que seria tipo a parte que você tinha dito no começo, que é você editar, reduzir, então ter o discurso de um palestrante, você vai editar esse vídeo para ter um discurso sucinto, mas que mantenha as mesmas ideias. Essa daí é seria a montagem métrica, né, do assunto. Mas fora isso tem a montagem rítmica, que é a montagem que mantém o ritmo. Então, imagina, sei lá, um filme, um longa-metragem, tem a parte de ação, você não pode quebrar a ação com uma coisa totalmente parada, de repente voltar pra ação. A menos que isso faça parte da linguagem que você queira mostrar. No caso do Poderoso Chefão, tem essa ambiguidade, assim, né? Que você tem um momento do batismo, o padre falando, aquele momento de paz, com, de repente, cenas de assassinatos, e você tem essa tensão, e ele acaba criando esse tom macabro, sabe, o peso, e sabe, o Michael Corleone, você vê, tipo, parece que através da cabeça dele, porque ele sabe tudo que tá acontecendo, e ele sai da igreja, sabe, tipo, agora ele é o Dom todo-poderoso de Nova York, então todos os outros dons morreram. Então ele passa exatamente a sensação que tem que ser passada, usando esse artifício dessa contradição, sei lá. Sim. Só pra citar, assim, elementos históricos que eu tava vendo, que, assim, esse exemplo do Poderoso Chefão, ele é um exemplo de combinar praticamente tudo que foi desenvolvido ao longo de tem assim, 3 ou 4 grandes elementos históricos no cinema, né? Porque, por exemplo, é tido como o primeiro filme que teve uma montagem que deu fluidez pra narrativa, tido como o primeiro grande filme, foi em inglês chama The Great Train Robbery, que é o grande roubo do trem. É um filme de 1903, do Porter, né? Edwin Porter. Foi o primeiro filme que tinha isso, que tinha uma montagem que trazia uma clareza narrativa, dava fluidez narrativa pro filme. Só que foi só com o Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith, né? Que é aquele filme que foi, até hoje fala porque é polêmico, porque ele era totalmente racista e tudo mais, mas ainda assim ele é importantíssimo pra história do cinema, porque ele foi o primeiro que teve os elementos da montagem pra dar impacto emocional. Então tinha, né, o close-up, tinha umas câmeras em traveling e tal, pra dar aquele impacto, pra fazer a pessoa se emocionar junto. Então você não se emocionava só com a história, mas com a maneira como ela era contada pela montagem. Você acabava trazendo o espectador pra dentro da história, né? Fazendo ele ser parte da história, né? Isso. E aí, assim, aí teve um período que o pessoal estuda história do cinema chama da Escola Soviética, que foi a época que os soviéticos faziam muitos filmes e estudaram tudo isso e inventaram. E tem um grande estudioso, né, que meio que se fincou na montagem, né? Sim, os grandes estudiosos. E aí você tem, eu acho que assim, do que eu conheço, eu colocaria essa cena do Poderoso Chefão com característica de 2 estudiosos, né, lá da Escola Soviética, que foi o Kuleshov e o Eisenstein. O Kuleshov foi basicamente assim, o que o Kuleshov fez? Ele fez testes, né, com pessoas, ele mostrava a imagem de um cara com uma única expressão e ele colocava logo depois a imagem de outras coisas. Então, por exemplo, a imagem de uma mulher morta, ou a imagem de era um cara quase sem expressão nenhuma, né, com meio, tipo, totalmente olhando pra alguma coisa fixo, sem nenhuma expressão mesmo. E aí, a imagem, assim, de um cachorrinho, não lembro agora exatamente, mas de uma coisa legal ou de uma coisa ruim. E aí as pessoas, tipo, falam assim, nossa, ele tá bravo, ou ele é um desgraçado que acabou de matar a mulher, sabe? Ele tá admirando a paisagem, sabe? Então você chega à conclusão do que ele tá pensando baseado no corte e no que veio depois. Sim. Então, o Kuleshov, ele entendia na cadeia de imagens pra criar uma determinada sequência. E daí deu esse efeito o efeito Kuleshov. O Eisenstein, ele entendia que o significado de toda uma sequência estava na composição dos planos, a forma como essa sequência, tipo, você vê como é diferente, assim, o Kuleshov
o plano que vem depois me dá o significado do anterior. O Eisenstein não, a sequência de planos me dá todo um grande significado. E isso assim, e quando você vê lá a cena do Poderoso Chefão, só pra fazer o paralelo, o que a gente vê? A gente vê que você fica impactado pelas mortes em oposição a uma cena de batismo de uma criança. Você tá, obviamente, conhecendo, vendo a narrativa, né? Tipo, ó, beleza, uma criança sendo batizada, pessoas sendo mortas, porque o cara tá lá fazendo o império dele, terminando de matar quem ele precisa matar, pra coroar e tudo mais, e toda a história do Poderoso Chefão. E você, a partir dessa composição, você cria dessa composição de cenas, você cria a sua interpretação e um determinado impacto. Se ele mostrasse só as mortes e depois só o batismo, o impacto seria outro. Sim, se ele mostrasse, sim, total, sei lá, de uma forma diferente, você teria um outro impacto, mas a narrativa seria a mesma, entendeu? Então, você consegue estudar todos esses elementos da montagem só fazendo esses paralelos, né? Esse exemplo do Chefão é perfeito, porque você poderia contar exatamente de uma forma mais linear e não fazendo esse vai e volta do batismo com coisa. Você, de qualquer forma, ia explicar o que aconteceu, mas talvez você não daria tanta, de repente, a profundidade ao personagem do Michael Corleone e nem ao clima que o diretor queria passar para as pessoas que estavam assistindo, sabe? Essa frieza, sabe? Exatamente. Esse contraponto, assim, de uma criança pura, indefesa e pessoas morrendo, assim, no mesmo tempo. Sim. Exatamente. E acho que é aí que é legal, assim, por mais que, por exemplo, que eu goste do que eu falei lá do match cut, né? Que é aquele corte, às vezes ele não traz significado nenhum, é simplesmente bonitinho, né? É apenas uma transição. Uma transição bonitinha, tipo, filmei uma nuvem e de repente é uma criança comendo algodão doce. Ai, que fofo, entendeu? Mas assim, é diferente, por exemplo, eu lembrei agora lá do Apocalipse Now. Tem um helicóptero passando, de repente é um ventilador. Isso é pra causar um impacto do tipo, o cara tá no quarto dele, mas ele tá pensando na guerra o tempo inteiro, ele não consegue pensar em outra coisa. Então assim, o legal é a gente ver o processo de montagem e o quanto ele causa impacto quando você... Ou às vezes... E sempre assim, não necessariamente com cenas parecidas, ou é a hélice do helicóptero, agora é a hélice do ventilador. Não necessariamente, mas às vezes você vê, sei lá, uma cena de de alguma coisa bonita que um cara tá fazendo e de repente corta, ele tá matando alguém. Você, que é o caso, enfim, pode ter vários filmes com esse tipo de coisa, que é pra você mostrar um paradoxo do personagem, pra você mostrar que ele tem essas duas facetas, etc. E até pelo dinamismo do filme, assim, né? Porque às vezes você não precisa colocar a trama e o que tá acontecendo no diálogo dos personagens. Você, na edição, na montagem das cenas, você faz com que as pessoas entendam o que tá acontecendo, sem ter, né, a pessoa falar, poxa, enfim, não sei que tipo de exemplo que eu poderia dar, mas voltando no exemplo do Michael Corleone, você poderia ter uma coisa mais didática, pessoas falando o que aconteceu, tentando dar essa sensação de, olha só, no dia do batizado, olha só, várias pessoas morrendo. Exatamente. Então, poxa, ficou muito mais bonito, muito mais rápido, mais dinâmico, mais emocionante o jogo de cenas do que se você tivesse colocado na boca de um personagem. Claro. Não, isso eu acho que sempre, né? Sempre. Porque tem diretor que não aprende, né, cara? Tem que ter. Tem que ter parece que o personagem tá lendo o roteiro, né? Para as pessoas entenderem. Isso eu acho que tem dois problemas, assim. Subestimar o espectador, por um lado. E tem também, assim, no caso do Brasil, da América Latina e tal, você tem a linguagem televisiva. Porque a novela, eu até entendo que é necessário você repetir, né? Porque você vai pressupor que o cara que tá assistindo o capítulo de hoje não viu o de ontem. Então você precisa repetir essa informação em alguns momentos. E daí, às vezes, o cara vai lá fazer um filme e ele não entende que a linguagem do cinema é outra, ele faz um negócio com a mesma... Exemplo, lembrei agora, no Olga, né? Acho que eu já até citei algum podcast. No Olga, é assim, chega, aparece o Cristo Redentor, o avião pousa. Ela fala assim, estamos chegando no Rio de Janeiro. Aí um cara olha e fala assim, que bom que você veio para o Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, no cinema você... mostrou o Cristo Redentor, você não precisa citar mais já era nada, você já sabe o que tá acontecendo, entendeu? Não, cara, nossa, é ridículo. A gente começa a entrar em outras
Porra, foda. Entendeu? Então, mas isso é uma questão muito mais conceitual, né? Na hora de montar mesmo o filme. E aí a gente tá até partindo por um lado que acaba sendo problemas até de roteiro e aí de direção do que propriamente do montador, né? Né? Porque Claro, a gente não sabe tá... exatamente qual foi a ordem. A gente nunca sabe, sabe assim, o que estava previsto já na montagem, Sim, né? Mas imagina, esse tipo de direção didática e boba, digamos assim, como o Daniel falou, imagina esse tipo Interestelar, né? Não, imagina esse tipo de edição boba do Quem Quer Ser um Milionário. Sim, exatamente. Sim. Cara, ia estragar o filme. O grande lance é você sacar o que tá acontecendo. Até, pô, sabe, as experiências do moleque vindo à tona e ele, sabe, exatamente as respostas que eles precisavam dar tinha relação com a experiência de vida do moleque e tal, essas cenas meio desconexas com o que tava rolando no palco, né? E você não precisa explicar de forma didática. A montagem faz com que a pessoa entenda, porque é lógico a parada, é lógico. Sim. Até no caso do Poderoso Chefão, o que acaba ajudando, inclusive, no entendimento de tudo que tá acontecendo é justamente o áudio tá sendo mantido muito mais forte, mais alto na parte do batizado, e aí você ter pontos de áudio ali que entram, tipo, de assassinato, que é um tiro, o som de um tiro, o som de um cara, sabe, só falando, o que foi e tal, alguma coisa assim. E aí você vê que é um áudio linear, mas aí as imagens são cortadas dentro desse áudio linear, então você entende o que está acontecendo simultaneamente aquilo, né? E mesmo que você tirasse o áudio e colocasse, sei lá, só uma música contínua, você também continuaria entendendo. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre a profissão de montagem, mas na prática mesmo. Então vamos usar a experiência que o Beto tem para tentar mostrar para as pessoas o que é o dia a dia de um editor, né? Porque aqui quem tem essa experiência é você. Não, mas então vamos lá. Você foi lá. Coloca a referência aí do Pânico, mais ou menos. Mas vamos lá, ó. Você tinha que chamar um cara da O2, né? Um cara de uma produtora grande. Não, um cara que já andou com drones na Vila Olímpia já tá muito bem credenciado. Eu não posso falar com muita propriedade, eu tô começando na área. Minha formação é de publicidade, eu sempre fui diretor de arte, trabalhando em agência, e há pouquíssimo tempo eu me aventurei a trabalhar com vídeos. Posso falar da pouca experiência que eu tenho no assunto, ok? Isso fique muito bem claro para todos os ouvintes. Ok, eu sou uma pessoa humilde, sei das minhas limitações. Você tá fazendo um trabalho excelente. E aí eu ia te perguntar o seguinte: o cara que é editor basicamente trabalha na ilha de edição, né? E ele fica ali sentado, e basicamente o que ele faz é, ele recebe o que? Um HD cheio de, assim, pedaços de filme e tal, e aí ele recebe um negócio que ele vai montando. Como que é feito esse processo de trabalho? Tá, bom, de uma forma bem simples, é exatamente isso. Ele vai receber todo o material captado, de preferência organizado, né? Por isso que existe o logger. Então, assim, numa produção a gente tá gravando um comercial, filmes, enfim. Tem várias câmeras rodando e tem um profissional ou alguns profissionais logando todo esse material. Então ele pega os cartões e vai organizando em pastinhas, colocando, esse é o take tal, câmera tal, e já vai deixando tudo organizado. Que é essa importância justamente da claquete, né? A claquete, ela tem uma função não só de organização dos takes, quando você, na época do rolo e tal, você ter essa primeira cena que diz qual take é, tempo, a data e tudo mais, mas também para você sincronizar
o áudio com o vídeo. Sim, sim. Vocês já trabalharam com vídeo mesmo, assim, de sincar o áudio e o vídeo? Sim. Antigamente era até um pouco mais complexo, porque o rolo do filme e o rolo do áudio eram rolos bem diferentes. Depois que começaram a fabricar o rolo que na lateralzinha já tinha o áudio, né? Isso era uma coisa mais recente. Mas quando se gravava, ele gravava separado. Por isso que tem a claquete, que toda vez que batia a claquete... Você tem aquele pico de áudio. Né? Então você junta o momento que a claquete bate ao pico do áudio, daí todo o rolo tá sincronizado. Isso ainda é utilizado nas gravações digitais, porque a gente capta com gravadores externos. A gente nunca usa, nunca não, mas normalmente a gente não usa, dependendo da câmera que você tá usando, é óbvio, né? Mas, por exemplo, a gente quando tá gravando as nossas produções, a gente coloca, sei lá, alguns gravadores, sei lá, um Zoom gravando o áudio, um H4 com 2 fontes de áudio jogadas para esse gravador, ou até mesmo uma mesa de som gravando nesse gravador separado. Então beleza, tem o áudio e o vídeo e depois a gente sincroniza. Essa parte de sincronizar tem a parte manual que você pode fazer. Esse é o mesmo processo de você juntar o pico com a claquete ou com a palma, que a gente pode usar também. A pessoa bate palma antes de começar o vídeo e usa o momento que a pessoa bate as mãos com o pico de áudio e faz toda a sincronia. Ou você pode usar um programa que faz isso automaticamente e funciona de forma perfeita. Mas enfim, voltando, né? Acho que a gente fugiu um pouco da parada. O montador vai receber todo esse material que o logger organizou. Então vai ter lá todas as pastinhas com os takes e ele vai ter o roteiro em mãos. Então ele vai pegar e vai seguir o roteiro. Então tem lá, cena tal, o cara fulano entra, assim, pá. Ele vai ter nos arquivinhos lá os takes, todos separados. Ele pode olhar, ele pode ter algumas opções de selecionar qual é a melhor take de algumas opções e vai realmente montando, seguindo esse roteiro. Um outro workflow que funciona assim para trabalhos mais curtos também, tipo, é um filmezinho publicitário ou uma espécie de trailer, qualquer tipo de filme curto de 1 minuto, sei lá, meio minuto. O diretor acompanha a montagem e já vai dando os pitacos e, sabe, fica do lado do montador, montando junto, assim, sabe? Entendi. Então, mas é um trabalho de, sentar e sair cortando e editando mesmo. A parte de efeito, por exemplo, tudo isso é feito geralmente nessa pós-produção. Isso. Pós-produção e não na montagem. A montagem seria um período depois dessa pós-produção, né? Não, é o contrário. A pós-produção é feita depois da montagem. Tem a pós-produção que você tem na verdade, a criação de elementos. Então você tem lá cena do dragão conversando com o blá blá blá. Você tem essa cena. Então essa cena ela é como se fosse captada. Então ela já não é nem pós-produção, ela é uma produção 3D. Então você tem toda a criação do 3D, animação, render, blá blá blá, e depois você vai para montagem. Agora, pós-produção é a parte de coloração, a parte de alguns efeitos especiais que entram depois da montagem. A montagem é o primeiro passo depois da captação. Agora, vamos falar das produções mais simples. A gente está falando de coisas de cinema, né? Coisas grandes. Mas produtoras pequenas como a minha e muitas outras que existem por aí, a edição que a gente fala, que é montagem e edição, é tudo. Então a gente vai pegar esse material captado, vai não só montar, como colocar efeito, transição, lettering, sabe? A parte técnica, tudo. A trilha sonora, cor, né? A edição de cor, que é a coloração. Correção de cor. Quando a gente filma, filme Cine Style, que é um preset de câmeras, você deixa de uma forma. É como se fosse RAW. Vou tentar explicar de uma forma simples, mas é como se fosse o RAW de uma fotografia, que é a parte crua. Ele grava de uma forma que você tem mais informações para trabalhar a cor e contraste e detalhes. Então, se você deixa sua câmera, sei lá, uma Canon 5D com o preset default de fábrica, você vai acabar perdendo informação de cor, que ele vai deixar o preto, o branco. Então, na hora de você fazer a coloração, o tratamento da imagem, você não tem os tons sutis que você
quer realçar, sabe? Então o CineStyle, ele vai gravar de uma forma mais lavada, então o preto ele vai ficar mais acinzentado, mas você vai ter as dobras da roupa preta, você vai ter mais elementos de olho, cabelo, e na hora da coloração você puxa o preto até onde você quer, você pode puxar mais alguma cor específica, entendeu? Isso são alguns detalhes assim da pós-produção mesmo, mas a montagem em si é a parte de fatiar e colocar numa timeline o filme. E aí, quando a gente para pra pensar justamente nisso, o cara que tá escutando a gente e que tá falando assim, caraca, eu quero muito fazer edição, eu quero montar filme e tal. Softwares, hoje ele trabalha com que tipo de softwares que ele tem no mercado e que são usados de forma regular por produtoras, assim? A gente tem o que? O Adobe Premiere, né? Final Cut. Desde que a gente começou com o Miolos, a gente recebe bastante perguntas das pessoas. Mas que programa vocês usam e tal? Tem, óbvio que tem os programas profissionais, mas assim, cada programa tem sua particularidade e na verdade não existe um programa certo para você fazer a edição, assim. É o programa que você melhor se adapte, o programa que você tem em mãos, né? Então, se você tem o Vegas, vai com o Vegas, que é da Sony. Se você tem o Premiere, vai no Premiere. Se você tem o Final Cut, vai no Final Cut. Mas mesmo o mercado não te exige uma certa, tipo assim, tem dois que são, tipo, você tem que, se você quer entrar no mercado, você tem que saber. Por um bom tempo, o Final Cut, o que eu percebo, tá? O Final Cut é o mais usado. O Final Cut, até o Final Cut 7. Depois eles lançaram, a Apple lançou as novas versões que eles fizeram uma coisa mais intuitiva, ficou meio parecendo o iMovie, e isso não foi aderido pelos produtores, assim, sabe? Pelas produtoras. A galera não curtiu e muita gente começou a migrar pro Premiere. Foi mais ou menos o que eu fiz. Só que assim, eu comecei tudo errado, né? Porque como eu não sabia trabalhar com vídeo, nunca tinha trabalhado e tal, o programa que eu tinha ouvido falar, que era bacana, que era mais usado, era o Final Cut. Fui lá, peguei o Final Cut, comecei a trabalhar no Final Cut, e era o Final Cut X, que é o 10, né? Só que é a versão que ninguém usa, que todo mundo mete o pau. Que era a versão mais nova, mas era uma versão mais intuitiva. Pra mim foi ótimo, porque eu não precisei aprender uma parte mais técnica, a parte mais chata. Era meio que só arrastar, jogar os takes lá. Era muito parecido com o iMovie, que é um programa pra leigos, assim, sabe? E depois que eu comecei a conhecer a galera que trabalhava com vídeo, cinegrafistas e tudo mais, o pessoal fala assim, mas esse programa é muito ruim, isso aqui, você tem que usar o Final Cut 7, e daí começaram a falar muito bem do Premiere. E como eu sempre trabalhei com Photoshop e programas da Adobe, Design, Illustrator, eu resolvi, vou tentar trabalhar com o Premiere, porque eu acho que eu vou me adaptar bem, né, porque o workflow, né, é muito parecido com o que eu já conhecia. Sim, E eu me adaptei super bem, e eu tô vendo muita gente migrar pro Premiere, porque hoje em dia tem alguns detalhes técnicos, por exemplo. Quando você está trabalhando com Final Cut, quando você pega qualquer tipo de filmagem que não está em ProRes, você tem que converter esses arquivos brutos em ProRes para o Final Cut trabalhar de uma forma mais fluida, para depois você gerar o render na máxima qualidade de novo, entendeu? E o Premiere já não tem nada disso. Você tem os arquivos brutos e você simplesmente joga no seu projeto lá, você trabalha com os brutos e ele roda play, ele entende tudo sem problema, sabe? E uma coisa bacana, assim, as pessoas usam bastante o After Effects, que é um programa muito bom de motion. Tem outros, óbvio, também. A Apple tem o dela equivalente, que é o Motion mesmo, chama Motion. Mas o After Effects ainda, ele é muito utilizado. Então, se você está usando o After Effects e você usa o Premiere, você já ganha muito tempo, porque você não precisa renderizar. Então, sei lá, você está fazendo a edição de uma entrevista, um apresentador. Então o cara surge na tela, você tem aquele nome do cara que aparece, um GCzinho animado com o loginho do programa e surge o nome do cara, tá? Isso você faz no After Effects, essa animação. Você pega esse projeto do After Effects e coloca direto dentro do Premiere, que ele vai ler tranquilamente, você não precisa renderizar, gerar um filme disso para depois jogar no programa de montagem. Você faz isso tudo de uma forma integrada, né? Isso eu acho que a Adobe acertou em cheio, né, cara? Porque eles não fazem só isso, não só no vídeo, né? Mas todos os programas deles têm
essa conversa fluida entre eles, né? Quer dizer, você pega o negócio aberto, joga dentro de outro programa, ele já entende que tá aberto, mas ele já te mostra fechado, né? E eu que venho da parte offline da coisa, a parte impressa, né, tipo de trabalhar a parte de direção de arte, é uma coisa que pra mim não entrava muito na minha cabeça, assim, como que não pode se conversar, sabe? Tem que conversar. Então eu trabalhava com design e eu tinha elementos em Photoshop, em PSD, elementos em Illustrator, e em qualquer momento eu poderia abrir o Illustrator, alterar um logo naquele arquivo que meu InDesign ele já ia entender essa alteração. Exatamente. Então, isso é uma forma inteligente de se trabalhar. Mas assim, não é só o Premiere. Então os programas, todos os programas estão ficando mais integrados, né? Até o Photoshop hoje em dia, você pode trabalhar alguns elementos em 3D direto nele. Eu acho que o futuro vai ser tipo um programão que acaba fazendo tudo, assim, sabe? E você não vai ter divisão, eu acho assim, que você vai ter divisão de programas, mas assim, sei lá, áreas do programa. Então é um programa que você tem módulos, né? Então você vai ter um módulo de motion, módulo não sei o que, e na produtora vai ter uma pessoa que trabalha com aquele módulo que vai ser integrado com o seu módulo. Eu acho que essa vai ser a forma mais inteligente de se trabalhar no futuro, com coisas mais rápidas, arquivos mais pesados. Você acha que é necessário, a pessoa que quer fazer a edição, quer começar a editar, é necessário um curso, ou hoje com a internet, com os tutoriais e tal, a vontade da pessoa, tudo isso tipo substitui essa coisa do fazer o curso, de ter o professor e tal? Cara, curso é sempre bom a pessoa fazer, né? Mas também eu acho que o grande divisor de águas assim é a vontade da pessoa, sabe? Eu não cheguei a fazer nenhum curso, nem quando eu trabalhava com direção de arte, com sei lá, Photoshop, Illustrator, InDesign. Eu nunca fiz um curso do software, né? Eu acho que o software é o de menos, sabe? Se você puder fazer um curso que você aprenda a linguagem de filme, pensar em como contar história, sabe, a parte teórica é muito mais importante do que o software, porque o software muda. Então você faz um curso de After Effects hoje, se você não exercita isso no dia a dia, depois de 6 meses, cara, já vai ser outro After Effects. Exatamente. Você pegou esse curso e jogou no lixo se você nunca trabalhou, entendeu? Então se você fez um curso de cinema, você não vai perder, porque o software pode mudar, mas você vai entender do conceito. Porque assim, se você entende o que você quer fazer, fuçando você vai descobrir como fazer. Então assim, eu quero colocar um efeito de sobreposição, blá blá, porque eu tenho uma referência na minha cabeça, é isso que eu quero fazer. Se você vai entender, se você visualizar na sua cabeça o que você quer colocar na tela, você vai acabar criando um jeito, entendeu? Tanto na parte da captação, na filmagem, ou na montagem, na edição. Então acho que o principal é você entender do conceito, assim. Acho que o software é o de menos, cara, de menos mesmo. Porque hoje em dia os softwares estão ficando mais fáceis, sabe? E as máquinas estão ficando mais poderosas. Então tipo, você compra uma máquina do milhão que você consegue, cara, fazer um vídeo. Você consegue. Exatamente. As tablets você consegue editar direto na tablet, no celular. Então, cara, software é o de menos. Trees of green and red roses too, I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies. E outra coisa que eu acho também, a pessoa tem que ir muito atrás de referência, cara. Tem que beber de cultura, tem que ir atrás de referência, não só referência. A pessoa quer fazer edição de vídeo, mas é importante ela ir estudar um pouco de o que é a edição de áudio, o que é uma edição de coisas gráficas mesmo. Eu acho que nem só filme, sabe? Eu acho que nem só pra quem quer trabalhar com vídeo, sabe? Quem quer fazer qualquer coisa, sabe? Na parte criativa,
qualquer um que queira fazer qualquer coisa na área das ideias tem que beber de muitas fontes, tem que ler muito, tem que assistir muita coisa, assistir séries, assistir documentários, sabe? Documentários de física quântica, qualquer coisa, cara, você tem que ter referências de tudo, sabe? Pintura, tem que ir em exposição, tem que ir em show, porque você acaba trazendo elementos da sua experiência pessoal e agregando na sua produção. Porque se e também se você for fazer o mesmo sempre, você não inova, você sempre não vai sair da mesmice, sabe? Eu acho que é importante, por mais que você esteja fazendo um trabalho pequeno, tô fazendo um jobzinho para um cliente pequeno, foda-se que você está fazendo um trabalho para um jobzinho pequeno. Tenta levar agregar uma coisa nova, tentar uma coisa diferente, ou usar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, numa captação diferente, sabe? Um equipamento novo, teste um equipamento novo, inova. Hoje em dia tá surgindo tanta coisa, sabe? Câmeras diferentes. Filma com o celular. E quando você tem muito conhecimento, assim, quando você tem uma bagagem legal, você não vai nem ficar pensando em qual bagagem você está usando. Você simplesmente vai conseguir usar a sua criatividade para um momento que você precisa mudar alguma coisa ou solucionar algum problema, e você nem percebeu, mas você usou, sei lá, se inspirou em uma cena de um filme que você gosta muito, ou se inspirou num quadro de algum pintor famoso, importante e tudo mais, né? Se a pessoa que tá escutando a gente quer fazer a edição, vai assistir, por exemplo, Cidade de Deus, o editor é o Daniel Rezende, uma puta edição você tem no filme. É um filme, aliás, assim, fantástico. Uma puta edição Bonnie e Clyde, um filme antigo também. O editor é o Dead Allen. É um cara que também, tem uma puta edição, uma cena fantástica de tiroteio quando eles matam, né, os dois. É um filme muito bom. O próprio O Poderoso Chefão que a gente falou. Psicose do Hitchcock. Temos Apocalipse Now também, do Coppola. Uma edição bárbara. Desculpa, Hitchcock, tudo do Hitchcock tudo. Ele era um gênio de criar medo e tensão só por cortes. Praticamente sem mais. E cara que prezava pelo perfeccionismo, entendeu? Então, se você fala, quero entender um pouco de roteiro, tá aí um cara que ele ia lá e ficava batendo, porque ele queria ter um negócio mais perfeito, mais próximo do que ele tinha imaginado. E aí tem outros filmes, como eu falei, o Apocalipse Now, 2001, Odisseia no Espaço, Lawrence da Arábia, são todos filmes que são até filmes mais antigos, mas que tem naquele cerne, aquela parte justamente de edição. Não fala filmes mais antigos, filmes clássicos. A pessoa tem que assistir. Exatamente. Old Boy, a versão original, a versão antiga, não é a nova versão. O Matrix, que não é tão antigo assim, que é de 2000, tem uma edição foda. Perfeita. Uma coisa bacana que você pode até fazer, Matrix, procure os storyboards de Matrix e compare com as cenas gravadas. É verdade. Eu já fiz isso. Porque, cara, se eu não me engano, no DVD, ou sei lá, no Blu-ray, tem os extras que mostra. Ele tem a comparação, sabe, cena a cena. E mostra assim, coisas que a gente achava que, a montagem era primorosa, mas no fim, tava no roteiro já previsto, tava no storyboard, aquela cena, aquele corte daquela cena pra um detalhe, e já tinham pensado nisso antes de filmar. Isso que é bacana, sabe? Eu acho que na verdade tem que assistir de tudo, cara. Assista tudo. Até os filmes ruins. Tudo. Sim. Filme ruim é ótimo pra você saber o que não funciona, o que... tentar entender o porquê que ele é ruim. Você fala, mas por que ele é ruim, entendeu? Porque, o que fez ele ter um ritmo ruim? Às vezes você tá assistindo um filme, sentindo um filme lento, ou também maçante. Assim, tenta olhar com olhos críticos. Por quê que ele tá maçante? A história tá ruim, sabe assim? O argumento da história é ruim, não é? Então é o ritmo, falta trilha sonora, não tem tantos cortes, as cenas são muito longas, os diálogos são arrastados. Então tente entender e pensar um pouco assim, de repente, quando você está assistindo um filme, tenta olhar com olhos críticos para você entender, imaginar como pensaram naquela cena, sabe? Será que saiu no roteiro, ou será que foi só na hora da captação que surgiu essa ideia de... Porque às vezes você consegue sacar, sabe? Nem tudo é previsto.
Então você tem o roteiro, você tem tudo já ensaiadinho, mas às vezes o ator improvisa, o ator faz uma coisa diferente e você tem que usar. Exatamente. O nosso querido Taxi Driver. Taxi né, Driver, cara? aquela cena lá que o cara fala assim, you talk to me. Cara, aquilo não tava no roteiro, sabe? E ficou genial. Exatamente. O Coppola fazia muito disso, sabe? Tipo, acho que ele tinha muita verba pros filmes, né? Porque ele gastava o rolo pra caralho. Deixava gravando e deixava o ator maluco. Acho que ele devia ficar instigando o cara até o cara, sabe, ver onde soltar, o cara chega. Sabe, chegar nos extremos dos atores, assim. Exatamente. Então imagina o trabalho de montagem desses filmes, que a coisa era mais solta, sabe? Uma coisa mais artística. É um outro fluxo de trabalho, né? Não, Sim, claro. totalmente. E se você gosta de... Quem gosta de match cut, quem gosta do match cut, que é aquele cortou e tá acontecendo uma coisa parecida na outra cena e você fala, nossa, mas é... E sabe, assim, causa aquele susto e tal. Assista Breaking Bad. Porra, tipo, ótimo. Puta, tem foda. muito... acho que pelo menos meia dúzia por episódio. Não sei se tô exagerando, mas é muito, é o tempo inteiro. É muito match cut, então tem uns bem legais. Última pergunta que eu tenho aqui pra você é como você hoje tá iniciando, né, todo esse processo da produtora, tá desenvolvendo seus trabalhos e tal. Eu ia te perguntar justamente sobre o mercado, né? Afinal de contas, a gente grava o podcast pra muita gente que ou é interessada em cinema ou quer se aprofundar um pouco mais ou ingressar na área. Então eu acho legal ter uma visão de uma pessoa profissional que está começando. E aí eu ia te perguntar justamente isso. O que você está achando do mercado para edição, para montagem? Você vê o mercado brasileiro promissor assim para isso? Sim, cara, eu acho que inclusive o mercado está aquecido por conta de algumas iniciativas que fizeram para o setor, assim. Hoje em dia, todas as TVs por assinatura, elas precisam cumprir uma cota de produções independentes nacionais. Isso fez com que surgissem várias produtoras brasileiras, produtoras pequenas, criando conteúdo autoral. Só que por mais que você tenha um conteúdo bacana, tal, às vezes você não consegue dar vazão para todas as suas produções. Então você tem que começar a usar essa estrutura que você criou para pegar trabalhos, assim. Então o mercado está aquecido, está surgindo bastante produtora ainda, então o mercado tá ficando mais competitivo, por outro lado, mas como também, assim, ao mesmo tempo que tá aumentando a competição, tá aumentando mais a demanda, porque hoje você tem grandes marcas querendo criar conteúdo para o YouTube, para a TV, e eles estão fugindo de grandes produções, porque é outra pegada, sabe? Não é os caras não querem fazer um vídeo publicitário em horário nobre, sabe? A questão, tipo, eles estão querendo focar em conteúdos de nicho para YouTube, plataformas digitais, então acaba abrindo outras portas, entendeu? Eu acho assim, qualquer área, sempre que aumenta, sabe, a competitividade, acaba abrindo outras portas para que todo mundo aquecida, né, cara? Para que todo mundo tenha seu espaço, assim, sabe? Então, tem gente que fala, pô, o mercado tá ruim, tá difícil, isso aqui, mas sei lá, acho que falta também posicionamento, sabe? O que você quer fazer? Assim, é meio unânime, sabe? Todas as pessoas que a gente tem conversado, nessa parte, assim, de profissão mesmo, né? A gente percebe que a maioria das pessoas que trabalham com audiovisual estão dizendo que não, essa é um ótimo momento para você investir em ideia, em você investir, que o mercado tá precisando de gente, principalmente gente talentosa, gente esforçada, gente que tá a fim de trabalhar, de produzir e tal. Então é meio unânime isso, assim. A gente conversou com o pessoal da agência Pix lá, né, do estúdio Pix, que fazem o motion design, também falaram isso. A gente conversou com já diretor de fotografia que falaram isso, roteiristas, atores, dubladores. Então muita gente fala disso e assim, é realmente uma crescente, né? O mercado brasileiro, ele tá aquecido justamente por conta dessas iniciativas. Mas é muito importante, acima de tudo, que você está a fim de ingressar nessa área esteja preparado para realmente, estudar, nem que seja por conta, ir atrás de referência,
colocar na mão na massa mesmo, sabe? Tá pronto pra errar, porque tem muita coisa acontecendo e é como o Beto falou, tem muita gente entrando nisso. Inevitavelmente o mercado, sabe, ganha mais competidores. E se você tá entrando agora, assim, você tá montando o seu negócio e tal, não pense que você vai ter, sabe, tipo, você vai, eu quero fazer a montagem, eu quero fazer edição, eu vou fazer só edição. Não é assim. É que nem um restaurante. Então, um restaurante grande tem o chefe, que é o cara que manda na cozinha, tem o sous-chefe, que é o cara que tá abaixo do chefe, que ainda manda na cozinha, mas que também bota a mão na massa. Ele tem o cara do molho, o cara da pasta, o cara da carne, o cara do frango, e assim é no restaurante grande. Agora, cara, você tá começando, você vai ter, sei lá, o seu food truck, você vai ter seu carrinho de cachorro-quente, cara, você vai fazer tudo. Você vai cozinhar a salsicha, você vai tacar o pão na chapa, você vai passar maionese, você vai atender o cliente, você vai ter que pegar o dinheiro, fazer o troco, entregar o refrigerante, embalar o lanche e entregar pro cara, entendeu? Então, esteja disposto a fazer tudo, a aprender muito, porque cada job é uma coisa diferente, é um obstáculo diferente e você vai precisar de muita ajuda, assim, sabe? É o tipo de profissão que você não faz sozinho. A cada job você tem que conhecer muita gente diferente e por mais que você tenha um amigo que seja locutor, que faça uma locução fantástica, você não vai poder colocar esse cara para fazer locução de todos os seus vídeos. Você vai ter que ter opções, você vai ter que ir atrás de fazer casting, né? Fazer voz feminina, voz de velho, voz de jovem. Vai precisar ir atrás de maquiadores que sejam ponta firme, que não fure no dia da sua gravação, de pessoa para fazer o figurino da sua produção. Então, a cada job você vai encontrar necessidades diferentes, né? Isso que é bacana. E por mais que você tenha, sabe, no futuro você tenha um produtor que faça todo esse corre para você, ir atrás de maquiador, de figurinista. No começo não é assim. Se você vai pegar trabalho de tudo para fazer, você vai ter que ir atrás de tudo mesmo, sabe? E falando só de edição e montagem, assim, eu falei que software não era o principal, mas você vai ter que ficar antenado a tudo, sabe? As atualizações, o que as pessoas estão usando. Por exemplo, a gente finalizou no final do ano passado um job que foi pra Globo. Eu nunca tinha finalizado um job pra exibição em rede nacional, comercial, né? Rede nacional pra Globo. E eu tive que aprender todo o formato que a Globo aceita. E se você mandar com qualquer coisinha diferente do que eles aceitam, cara, já era, eles recusam, e se eles recusarem o job, você pode perder o prazo e o cliente que investiu toda a verba de mídia pode perder essa grana, que é muita grana. Então você tá, assim, você começa a assumir responsabilidades muito grandes, assim, sabe? Então você tem que correr atrás, estudar muito, ler muito, conversar com muita gente diferente, assistir muito tutorial na internet e, velho, não ter vergonha de dizer eu não sei quando você não sabe. Porque eu tô dizendo muito não sei. E eu tô indo atrás. Eu tô começando agora. Eu tô na humildade, meu irmão. Mas assim, em algum momento você tem que assumir alguns riscos. Por exemplo, o job que a gente pegou no final do ano passado também, que foi com os drones, que eu comentei aqui, até posso depois mandar o link pra você, que foi da Camisaria Colombo. Então a Publicis marcou uma reunião, a gente foi pegar o briefing e eles disseram que a ideia era fazer um desfile aéreo com drones. Foi bacana. Daí a gente começou a pensar em quantas câmeras seriam, como seria a filmagem e tudo mais. Daí eu perguntei, e a parte dos drones, vocês já têm exatamente quantos drones serão, né? Como é que vai ser toda a produção? Ele disse, não, então a gente quer que vocês façam tudo, inclusive os drones. Vocês fazem, né? E na época ele tava pegando os trampos pela Meus Filhos Produções, né? Com o Teco, um olhou pra cara do outro. Sim, a gente faz. Não, a gente faz. E depois a gente vê o que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer. E foi isso, cara. A gente saiu da reunião e falou assim, e agora? Fudeu. Falei, não, vamos lá. Vamos por partes. O que a gente vai precisar? É basicamente você colocar no papel tudo que você precisa. Se imaginar no dia da gravação lá, o que eu vou precisar, entendeu? Tem os caras dos drones, vou precisar de tantas câmeras, vou precisar de alguém pra correr atrás do lanche, que é o dia inteiro gravando, né? Então você tem que pensar todos os pormenores, colocar tudo no papel e correr atrás. E chamar todo mundo que você conhece, perguntar pra todo mundo que você conhece. E é isso, cara. Não tem vergonha. Não pode ter medo, né, cara? Não pode ter medo.
comfort. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 129, falamos sobre a magia da edição, hein? Conversamos aqui um pouco sobre qual que é o processo da edição, demos alguns exemplos de filme, também falamos sobre o mercado nacional e tal. Colhemos aí um pouco mais de informação com toda essa experiência que o Beto tem no mercado. Toda essa experiência, mais do que nunca. Então a gente já conseguiu entender um pouco como é que funciona esse processo de edição. Obviamente que é um tema que vai ser recorrente, vai voltar ainda, a gente vai discutir mais coisas sobre isso, mas a gente tem que agradecer. Agora eu quero pedir pra vocês o seguinte: preciso que vocês chamem então no próximo podcast de vocês um cara foda, realmente, um cara, então vai, Kiko Meirelles, não vou chamar Kiko Meirelles, ou Fernando Meirelles, qualquer Meirelles. Ok. O Daniel Rezende pode ser também. Pode ser, é isso, pode ser também. Chama os caras e eu quero participar também, que eu quero aprender, eu quero tietar, tá? Então o pedido que eu faço é esse. Fechado. Nem que eu fique de ouvinte, eu fico de ouvinte, eu deixo meu microfone desligado, porque esse meu podcast aqui, essa minha participação não valeu de nada, eu não sei nada, tô aqui aprendendo como vocês. Não, ficou muito massa, porque daí a gente conseguiu viajar um pouco, conseguiu falar umas coisas diferentes, é legal isso. É, isso aí. É legal. Você tá fazendo charme, você quer confete. Porra. Então conheço meu site da minha produtora, 42filmes.com.br. Olha, fiz meu jabá. Exatamente, cara, tá aí. Então, Beto, muito obrigado, cara, pela participação, pelo papo. Sempre muito bom conversar com você. Agora, acolhendo um pouco mais da sua experiência como empreendedor, olha só. Empreendedor? É, né, cara? Não deixa de ser. Me ferrando. Mas é bom. Dani, muito obrigado pela sua participação. Mais um podcast. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma aqui, porque hoje... mas eu falei das histórias lá, das coisas lá, mas tudo bem. Chegou com os russos, com os eslovenos. Galera, tudo desses lados aí, Crimeia e tal, né? Sei lá, guerra, né? Mas enfim, isso aí, valeu Rafa, brigadão aí, Beto, pra todo mundo que tá ouvindo, valeu. Até semana que vem. Muito bom. O podcast Cinemação número 129 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Dani tá jogando um pouco de própolis na garganta. É mó bom isso, eu tô viciado. Não tô mais com dor de garganta, mas tô espirrando esse trem o dia inteiro. Viciou, né? É mó bom e tipo, te dá um... Não faz nada, mas te dá uma sensação de que faz uma coisa muito boa, entendeu? Ah, entendi. Falou a mesma coisa de fio terra, né? Quem sabe. Vou experimentar, depois eu te conto. Rafael falou com propriedade. Então às vezes eu vou contar e vou falar assim, verdade. Eu falei, falam. Esse papinho de meu amigo, fala. Um amigo meu que mora em Salto, no interior, viveu muito com cabra, sabe? Cabra não, ovelha. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.